entrevista à TNT Sports, na noite dessa terça-feira, Rodolfo Landim alegou que o atacante Pedro foi submetido a uma carga de treinamento muito forte para um jogador que havia acabado de sair do departamento médico. Ele está se referindo à lesão que o Pedro sofreu no joelho, que passou por cirurgia, vai ficar cerca de 10 meses longe dos gramados. Abre aspas para o presidente do Flamengo. O Pedro vinha de uma lesão. Na verdade, teve um jogo que ele jogou e aí a gente libera ele para a seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição de um tipo de treinamento dentro do seu clube e vai para a seleção. E ele continuou. A gente observou isso no passado, quando cedia jogadores para a seleção uruguaia. Ele submetia os jogadores a carga muito forte lá e eles voltavam lesionados. É muito difícil gerenciar esse processo porque você entrega o jogador para outro tipo de preparação e essa gestão da interface, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível, passar o máximo de informações, às vezes acaba pelo tipo de tratamento fora do Flamengo, levando ele a lesões. Gente, isso aqui que o Landim falou é muito sério. Ele, em outras palavras, ele está acusando a seleção brasileira de ter ocasionado a lesão do Pedro. Lembrando que a lesão do Pedro, gente, ele foi sozinho. Ele estava sozinho, foi dominar a bola, virou o joelho, pronto. Rompeu ali o joelho, passou pela cirurgia. Mas, segundo o Landim, isso aconteceu por conta da carga elevada que a CBF acabou colocando em cima do jogador que estava voltando de uma lesão. Lembrando que antes de ele ir para a seleção, o Pedro jogou cerca de 70 minutos contra o Corinthians. Jogou. Ele não é que ele não havia jogado e foi para a seleção. Ele jogou pelo Flamengo e depois foi para a seleção. Isso que o Landim falou é muito sério. E eu tenho certeza, conhecendo a CBF, conhecendo a entidade, eu tenho certeza que vem nota oficial aí para responder o presidente Rodolfo Landim, mandatário rubro-negro. E nessa entrevista na TNT ele também foi questionado sobre contratar o novo centroavante para 2025 e o Landim reforçou a confiança do departamento de futebol nas 3 opções atuais do elenco e disse que Pedro voltará a tempo de disputar o Mundial de Clubes do ano que vem nos Estados Unidos. O Flamengo tem para essa posição 2 camisas 9 clássicos, o Carlinhos e o Gabriel. Calma aí. E o Gabriel. E ainda tem utilizado o Bruno Henrique. Com relação ao Pedro, a gente vai ter o Mundial de 2025, começa no dia 15 de junho do próximo ano e vai até 13 de julho. Pelo tempo de recuperação, claro que cada um tem um tempo distinto, mas a cirurgia correu bem e o departamento médico acha que o jogador vai estar em condições plenas para disputar o Super Mundial. Vai ter um período de 8 meses de recuperação. Daria tempo de chegar com 1 mês jogando, em ritmo de jogo, para chegar não só com a lesão curada, mas em ritmo de jogo. A gente conta com ele recuperado. O que mais me chamou a atenção nessa resposta dele foi... O Flamengo tem para essa posição 2 camisas 9 clássicos, o Carlinhos e o Gabriel. Gente, na boa, ou o Landim acha que o torcedor é otário e não assiste aos jogos, ou ele não tem conversado com o Tite e não tem assistido aos jogos do Flamengo. Porque o Tite não enxerga desse jeito. O Tite não enxerga o Gabigol como 9 clássico. E não é mesmo. A verdade é essa. Agora, dizer que o Flamengo tem o Gabigol como 9 clássico, Landim, você está de sacanagem. Está tirando o torcedor para otário. Está dizendo que o torcedor não entende de futebol. Não quer contratar porque acha que é um alto risco? Fala, ué. E dizer que Carlinhos é jogador para vestir a camisa do Flamengo também é um absurdo. Inclusive, nessa entrevista, deveriam perguntar a ele, mas vem cá, por que vocês deram 3 anos de contrato para o Carlinhos? Hein? O que justifica 3 anos de contrato para o Carlinhos? Se fosse até dezembro, ok, agora 3 anos, mas não tem jeito, já está assinado. Sobre o jogo de quinta-feira contra o Peñarol pela Libertadores, jogo extremamente importante, mais 53 mil ingressos já foram vendidos até essa terça-feira. A diretoria acredita que mais de 65 mil pessoas estarão presentes no Maracanã para apoiar a equipe diante do Peñarol. Lembrando que tem uma rivalidade intensa Flamengo e Peñarol, digo até entre os torcedores.
porque, infelizmente, vocês vão se recordar que em 2019 a torcida do Peñarol agrediu um torcedor do Flamengo idoso, e esse torcedor, infelizmente, veio a falecer. Eu tive a oportunidade de visitá-lo no hospital, na ocasião aqui no Rio de Janeiro, fiz a entrevista com o irmão dele. Esse torcedor que veio a falecer era do Espírito Santo, estava em uma caravana que veio ao Rio de Janeiro, não estava metido em confusão, foi covardemente agredido por um grupo de torcedores do Peñarol. E desde 2019 existe essa rivalidade. Eu confesso para vocês que eu estou com medo. Cuidado para quem vai ao Maracanã. Tenham muito cuidado, porque de fato existe uma rivalidade muito forte entre as duas torcidas, sobretudo após esse fato lamentável ocorrido em 2019. Sobre campo e bola, De La Cruz treinou normalmente nessa terça-feira, tal como aconteceu ontem. No treino dessa quarta, o técnico Tite vai confirmar a equipe titular e, obviamente, deve ser o que ele tem de melhor. Não acredito ele poupando alguém para o jogo do final de semana contra o Grêmio. Acredito no Arrascaeta começando, lembrando que ele perdeu o trio ofensivo titular, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Por outro lado, tem o Gonzalo Plata à disposição, que estreou muito bem. Vamos ver na lateral esquerda quem ele vai botar, se vai ser o Ayrton Lucas ou se será o Alexandre, ou começaria logo com o Alexandre.